Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro e hoje vamos falar de rendas variáveis. E o que é uma renda variável? Basicamente, renda variável é um tipo de investimento em que o próprio nome sugere. Não é possível saber o quanto o seu dinheiro vai render em um determinado período, pois ele pode variar tanto para mais como para menos. E o que eu já te adianto para você é o seguinte: os investimentos de renda variável é onde temos a maior oportunidade de aumentar o nosso patrimônio de forma exponencial. Porém, tem os detalhes que muitas pessoas não se ligam, que é montar uma estratégia de investimento. Antes de eu me aprofundar no assunto e mostrar como funciona os investimentos em rendas variáveis, eu vou recapitular o nosso encontro de ontem, ao qual nós falamos de renda fixa. Nós vimos ontem aonde investir em renda fixa no Tesouro Direto. Você aprendeu como funciona o Tesouro Direto e também vimos a respeito da segurança ao investir no Tesouro Direto. Que todo investimento feito lá conta com um fundo garantidor de crédito, o FGC, de até R$ 250 mil. Também falamos da importância de entender sobre os investimentos, para que se algum dia vem acontecer de oferecer algum tipo de investimento, você vai saber do que se trata e se é atrativo ou não para você. Ou seja, se está dentro da sua estratégia de investimento. Falamos sobre os fundos imobiliários, qual a forma de ganho, quais os tipos de fundo que temos e as vantagens de se investir nos fundos imobiliários. Estava top o nosso encontro de ontem e hoje não vai ser diferente. Se você não conseguiu ver a aula de ontem, eu te aconselho a você ver. Agora vamos entrar no conteúdo de ações e ETF. Primeiramente, vamos entender o que é isso. O que acontece quando você compra uma ação? Quando você compra uma ação, você se torna um acionista de uma empresa, ou seja, basicamente você se torna sócio de uma empresa, com a vantagem de não se preocupar com todo o processo burocrático geral da empresa, ficando apenas com a parte de participação de lucros, que são os dividendos e a valorização do capital das ações adquiridas. Eu vou te dar um exemplo. Você comprou uma ação da Petro 4, que é a Petrobras. Hoje ela é uma das empresas que paga bons dividendos aos seus acionistas. Mas o que é dividendo? Dividendo é uma porcentagem que a empresa paga em um determinado período para os seus acionistas. No caso, você que comprou uma ação da Petrobras. E o porquê que eu digo num determinado período? Porque tem empresas que pagam a cada 3 meses, empresa que paga a cada 6 meses, ou até mesmo empresas que pagam uma vez ao ano. E outra forma de ganhar com as ações é o aumento da valorização do capital investido. E como funciona isso? O ganho de capital funciona da seguinte maneira. Você comprou uma ação de uma empresa que vale R$ 7,00 e esta empresa teve uma performance boa em um determinado período e fez as suas ações subirem e elas passaram a valer R$ 10,00. Neste caso, além dos recebidos, dos dividendos, você tem o ganho de capital. E neste caso, você tem a possibilidade de vender as suas ações pelo valor de mercado, que neste momento é R$ 10,00. Então você comprou por 7 e pode vender por 10. Talvez você pode estar pensando neste momento, mas é muito pouco. O que eu te digo é o seguinte, neste exemplo a gente está falando de uma ação. E se você tiver 100 ações, aí o valor de retorno já aumenta, correto? E outro detalhe importante, que neste mercado de investimento, principalmente para quem está iniciando, é preciso observar a margem de porcentagem de ganhos. E o porquê disso? Porque normalmente se inicia com valores baixos. E eu nem recomendo começar com valores altos. Até porque você está aprendendo e analisando as empresas, pegando confiança e fazendo as suas primeiras compras no mercado. Então, o retorno vai ser de acordo com o valor aplicado. E se você olhar para o retorno no início em reais, de R$ 7,00
da compra para R$ 10 da venda, são R$ 3 de ganho. Pode até parecer pouco, mas quando olhamos para o ganho em porcentagem, isso dá uma margem de 40% de lucro sobre o valor investido. Imagina se você teve essa porcentagem em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é possível, sem contar que é um ganho de forma passiva, onde você não precisou trabalhar, nem precisou utilizar o seu esforço físico para ter essa rentabilidade. Você simplesmente comprou uma ação e deixou o dinheiro trabalhar por você. E esta é uma das formas inteligentes de se ter uma renda extra. Todos nós desejamos ter uma renda extra e aumentar o nosso faturamento mensal. O detalhe é que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar outras alternativas. Até porque o tempo diário já está comprometido com a sua atividade principal. Então, aqui neste mercado, ao qual eu vou te ensinar o passo a passo para você iniciar os seus primeiros investimentos, você tem a oportunidade de fazer uma renda extra e de alcançar até mesmo a sua liberdade financeira. Nós falamos na aula de ontem sobre a liberdade financeira. Isso depende de quanto você precisa ganhar para manter o seu padrão de vida mensalmente. Ou até mesmo trocar sua profissão, ou trabalhar no mercado financeiro. Isso é possível. Vai depender apenas de duas coisas: da sua estratégia e da sua decisão. Claro, temos os detalhes relevantes para avaliar as empresas antes de efetuar a compra de uma ação. E também vai depender da sua estratégia como investidor. Agora vamos ver o gráfico de uma ação, como funcionam as oportunidades de mercado. Vem comigo. Bom, me acompanha agora aqui na tela. Eu vou passar para vocês aqui um gráfico da Petrobras, é o que nós estávamos falando, Petro 4. Eu quero mostrar para vocês as janelas de oportunidades que se tem ao investir em uma ação. Aqui quando eu coloquei no Google aqui, vai aparecer um gráfico para você. Quando ele aparece a parte de cima, um dia, ele te dá a opção de 5 dias, 1 mês, 6 meses, o resultado geral, né, o acumulado no ano, por 1 ano e por 5 anos. Eu quero pegar para você aqui essa opção aqui de 5 anos para você entender como funciona. Vamos pegar o exemplo aqui do dia 29 de setembro, tá? Vamos procurar aqui dia 29 de setembro, né, deste ano, de 2022, ao qual o valor da ação da Petro 4 estava R$ 29,80. Se nós puxar para o dia 21 de outubro, né, ele vai estar dando um valor de R$ 37,72. Então, pegando esse exemplo, a gente tem uma média de 22 dias de diferença, ao qual você teve um ganho de praticamente R$ 8,00 por ação. Isso eu estou falando em 22 dias, nem um mês. Então, aqui é uma oportunidade. Este ganho, se a gente puxar para a porcentagem, ele vai dar para nós 27% de ganho, menos de um mês. Então, olha como é possível a gente ter uma boa rentabilidade. E aí, se a gente puxar mais à frente, né, a gente vai ter outros gráficos mostrando também. Olha quanto estava aqui, ó, em 2020, a ação da Petrobras estava R$ 12,00. Digamos que você tivesse comprado nessa época, hoje você estaria com uma ação com valor de R$ 37,72. Basicamente, 3 vezes o valor, né, do capital investido. Então, esse é um dos motivos que a gente investe em ações. Esse é o motivo que a gente fala que você pode ter um ganho exponencial dos seus investimentos. Sem contar que nesse período que você tem essas ações, você também recebe os dividendos, que é a participação de lucro. E se dá uma olhada aqui, ó, essa empresa está pagando 43,14% de dividendos, ou seja, de participação de lucros. Agora vamos retomar para nosso conteúdo. Então, agora vamos entender sobre as ETFs. E o que é uma ETF? O ETF é como se fosse uma cesta básica. Quando você compra uma cesta básica, ali vem diversos alimentos, tipo arroz, feijão, massa, açúcar e outras coisas mais.
O ETF não é diferente, só que em vez de alimento, ele tem ações de diversas empresas, como o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Gerdau, Taurus. E um exemplo de ETF é o BOVA11. O BOVA11 ele é composto por uma média de 60 a 80 empresas do Brasil. Então, quando você está comprando uma ação de ETF, você não está comprando apenas a ação de uma empresa, mas sim uma ação de diversas empresas. Eu vou te mostrar aonde você vai para achar uma ETF e também vou te mostrar as oportunidades que se tem de ganhar com o ETF. Me acompanhe agora na tela aqui, eu vou mostrar para você um gráfico de um ETF. E onde você vai achar? Você vai no site blackrock.com, você vai na aba Produtos e ETFs. Aí ele vai abrir a página para você. No início aqui ele já vai te apresentar as melhores ETFs. Então nós temos aqui o BOVA11, já aparece em primeiro lugar. É uma ETF do índice brasileiro. Nós temos um ETF de Small 11, que é um ETF de Small Cap, também brasileiro. Nós temos o IVVB11, que é um ETF. Eu quero mostrar para vocês aqui o BOVA11. Aí ele aparece, né, os dados e informações do ETF BOVA11, mas eu quero ir direto aqui para o gráfico para mostrar para vocês. Nós temos aqui um verde, o gráfico verde é o nosso ETF, é o BOVA11. E da mesma forma que ele vai te dar no acumulado, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, né, até o início. Nós vamos pegar aqui o período, então, de 1 ano. Tá? Pegando um exemplo aqui de 14 de julho de 2022, vamos pegar o exemplo de 14 de julho de 2022 até 20 de outubro de 2022. Vamos pegar esse exemplo aqui, até 20 de outubro de 2022. Então, nós temos, no dia 20 de outubro de 2022, esse ETF está valendo R$10.000, R$10.614. Então, voltando aqui para o dia 18. Se você tivesse comprado esse ETF, lá no dia 18 de julho de 2022, ele estava custando R$8.776. Você poderia vender aqui no dia 20 de outubro a R$10.614. Isso nós estamos falando num período de 3 meses. Então, neste período de 3 meses, você teria um ganho quase de R$2.000, em torno de R$1.900. Você teria este ganho num período de 3 meses. E se nós puxarmos para a porcentagem de ganho, isso dá em média a 22% num período de 3 meses. Então, aqui é uma oportunidade de ter um ganho. Quando a gente fala em médio e longo prazo, muitas pessoas acham que médio prazo é 1 ano, 2 anos de investimento, longo prazo é 5, 10 anos. Não. Isso pode acontecer até mesmo dentro de um mês, como a gente acabou de ver no gráfico de uma ação. E dentro de 22 dias você já poderia ter uma boa rentabilidade. E se nós formos puxar um pouco mais a anos, meses atrás, vamos puxar aqui um exemplo. Aqui, se nós puxarmos aqui, 9 de janeiro de 2022, 9 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022, ele está 10.870 e no dia 9 de janeiro ele estava 10.212, 9.212 a 10.963. Então, nesse período de janeiro, fevereiro, março e abril, você já teria tido uma rentabilidade. E se nós puxar aqui o gráfico de 3 anos, vamos ver como é que funciona. 5 anos, melhor. Olha só aqui, quanto que estava esse ETF. Aqui em 18 de março de 2020, ele estava a 8.375. 8.375. E se nós puxarmos aqui, dia 18 de março de 2020, 8.300. Vamos arredondar. E se nós puxarmos aqui, 8 de junho de 2021, R$16.000. Vamos arredondar. Então, nós temos uma diferença na compra de 8.000
para uma possível venda a R$16 mil, praticamente o dobro do valor. Então, essas são as janelas de oportunidade que se tem. Aí você pode estar pensando, tá, mas eu não tenho R$8 mil para comprar um ETF. Então, o que eu tenho a te falar? Você pode comprar ETF a partir de R$100. Você pode comprar ele de forma fracionada. Então, muitas pessoas acabam não investindo porque acham que precisa ter muito dinheiro para iniciar no mercado financeiro. E não é preciso. Eu vou te provar isso na sequência das nossas aulas. Então, aqui está um exemplo. Você pode investir em um ETF a partir de R$100. Ficou claro isso? Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Talvez você possa estar pensando neste momento, qual a diferença entre uma ação e uma ETF? A diferença é que, com a ETF, você não corre tanto risco de volatilidade, pois na ETF, se uma empresa não for muito bem em um determinado período, outra empresa que faz parte dessa cesta do mesmo ETF pode ter se destacado, e com isso as suas ações não desvalorizam tanto. Diferente de uma ação única, onde você investe numa empresa de forma individual. E qual a estratégia nesse caso? Uma das estratégias, neste caso, é montar uma carteira diversificada, fazendo com que os seus investimentos não corram risco de desvalorização e garantindo uma boa rentabilidade de dividendo e ficando, no caso, com as participações de lucro que a empresa distribui. E também possibilitando ter bom retorno sobre o capital do dinheiro investido. Então, pessoal, mais uma vez, espero que vocês estejam gostando do que nós estamos vendo aqui. O que eu posso te afirmar é que isso é só o começo. Na próxima aula, falaremos sobre o modelo de carteira diversificada para você que vai iniciar a investir no mercado financeiro com segurança. Eu vou te mostrar o método PDL de investimento, que é prático, descomplicado e lucrativo. Falaremos também sobre investimentos em BDRs, que é uma forma de você investir em empresa no exterior e dolarizar uma parte do seu capital. Isso é bem importante para a diversificação do seu investimento. Por isso, você não pode perder esta oportunidade que vamos falar no próximo encontro. E também porque a nossa última aula não vai ficar gravada. Então não fique de fora e ative os lembretes. Te espero na quinta-feira, dia 27 de outubro, às 20 horas aqui no meu canal. Fiquem com Deus!